As flores brotam e morrem. As estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre. A terra, o sol, a Via Láctea e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório. E em seguida, todos caem no sono eterno chamado morte. Mas existe algo que poucos percebem. Mesmo sabendo que tudo nasce e morre, que tudo floresce e depois desaparece, o ser humano insiste em viver como se tivesse tempo infinito. Ignoram o simples fato de que cada segundo é uma pequena morte, um fragmento que nunca retorna. E é por isso que a maioria desperdiça a própria existência. Vivem esperando o momento certo, como se o universo fosse pausar para acompanhá-los. Mas o universo não espera. Ele segue, silencioso e impassível. E somente aqueles que entendem essa verdade despertam para algo maior. A consciência de que a vida é breve demais para ser vivida por inércia e poderosa demais para ser entregue ao acaso. Antes que o silêncio final envolva tudo, existe apenas uma pergunta que realmente importa. O que você fez com o tempo que recebeu? A maioria vive como se estivesse presa a correntes invisíveis. Correntes feitas de medo, dúvidas, comparações, arrependimentos antigos. E quando percebem, os anos passaram e nada do que realmente importava foi feito. Mas você não está aqui para repetir esse destino. Dentro de você existe algo que ainda não despertou. Algo que exige coragem para emergir. Assim como toda flor precisa romper a terra escura para encontrar a luz, o ser humano só nasce de verdade quando enfrenta as próprias sombras. A transformação começa no instante em que você decide encará-las. O problema não é a falta de força, é a falta de clareza. Quantas batalhas você travou sem saber por quê? Quantas vezes lutou por algo que nem desejava? Quantas vezes gastou energia tentando provar valor a pessoas que sequer lembram seu nome? Isso não é viver, é sobreviver. E a sobrevivência constante cria o pior aprisionamento. Aquele em que você acredita que essa é a única forma possível de existir. Mas há um estado acima disso. Um estado onde cada movimento é consciente, onde nenhum gesto é desperdiçado, onde o propósito guia cada ação. Para alcançar esse estado, é preciso coragem para olhar para dentro e honestidade para encarar o que encontrar. Há uma verdade que poucos admitem. O mundo externo reflete o caos interno. Se sua mente está inquieta, tudo parecerá difícil. Se sua alma está fraturada, tudo parecerá pesado. É por isso que a verdadeira vitória não começa com força, mas com compreensão. Antes de destruir seus obstáculos, você deve destruir suas ilusões. A maior delas é acreditar que você é fraco demais, pequeno demais. Essas vozes são ecos do passado, mentiras repetidas tantas vezes que acabaram parecendo verdades. Elas só possuem poder enquanto recebem espaço. No momento em que você as encara, elas se desfazem como poeira ao vento. Existe um instante inevitável. O momento em que você percebe que ninguém virá te salvar. Não por crueldade, mas porque cada ser é responsável pela própria ascensão. A ajuda pode existir, o apoio pode existir, mas nenhum passo será dado por outra pessoa. A vida não entrega respostas embaladas em conforto. Ela entrega desafios. E dentro deles, as respostas se revelam. Cada prova que surge é uma pergunta silenciosa. Você avança ou recua? Observe aqueles que desistiram cedo demais. Eles sempre encontram explicações para justificar a própria queda. A vida foi dura,
O mundo não entende. As circunstâncias me impediram. Mas o destino não honra justificativas. Ele honra ações. Se você luta, o universo se curva. Se você para, ele avança sem olhar para trás. Essa é a ordem natural, imparcial, inflexível. E exatamente por ser assim, ela liberta. Se nada está garantido, então tudo é possível. O ser humano teme a queda, mas esquece que é justamente nela que descobre o que realmente o sustenta. A queda revela quem você é sem máscaras, sem títulos, sem desculpas. Ela expõe o que é frágil e o que é verdadeiro. E só aquilo que é verdadeiro pode ser reconstruído. Por isso, não tema o colapso de antigas versões suas. Há partes que precisam morrer para que outras finalmente possam nascer. A vida não arranca nada de você por acaso. Ela remove o que impediria sua próxima forma de existir. Aos que carregam dor, deixa uma verdade simples. A dor não é punição. É sinal de que algo em você está sendo transformado. Cada ferida traz uma revelação. Cada perda revela uma força antes oculta. A dor que você tenta evitar é a mesma que o elevaria. Se fosse encarada de frente, ignorá-la te mantém preso. Compreendê-la te liberta. Não se trata de aceitar o sofrimento, mas de entender o que ele está tentando te mostrar. Há um momento em que você precisa escolher: continuar carregando pesos que não são seus, ou finalmente soltá-los. Quantos fardos foram colocados sobre seus ombros por outros? Expectativas que não eram suas, culpas que não eram suas, medos que nunca pertenceram a você. Carregar tudo isso é caminhar com correntes. Soltar é caminhar com consciência. Quando você entende o que deve ser deixado para trás, o caminho à sua frente se ilumina com nitidez. E esse é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Não existe despertar sem silêncio interno. O mundo ao seu redor grita o tempo todo. Informações, comparações, julgamentos, ruídos. O silêncio não é ausência de som, é a ausência de distração. É quando você finalmente ouve a si mesmo. E nesse espaço quieto, você descobre que sempre soube o que precisava fazer. O problema nunca foi falta de direção, foi excesso de barulho. Apesar de sua brevidade, a vida oferece algo extraordinário aos que ousam enxergar. Cada segundo contém possibilidades suficientes para ressignificar a direção da sua história. O que te prende não é o passado, é o hábito de se agarrar a ele. O passado existe para ser entendido, não para ser repetido. Não aceite viver o mesmo dia infinitamente, esperando que algo mude sozinho. Mude você, e tudo ao redor será tocado por essa decisão. Há quem tema a solidão, mas esqueceram que grandes transformações nascem nela. É na ausência do mundo que você observa a presença de si mesmo. É no silêncio de outras vozes que sua própria voz emerge com clareza. A solidão não é um vazio, é uma porta. Os que fogem dela permanecem imaturos. Os que a atravessam tornam-se inabaláveis. Pois quando você aprende a permanecer consigo mesmo, nada nem ninguém tem poder de te desestabilizar. Aqueles que realmente evoluem não o fazem quando tudo está favorável, mas quando nada está. É fácil ser forte quando o caminho é plano, mas é na escuridão, na confusão, na incerteza, que surgem os que não podem ser quebrados. Cada dificuldade molda a sua disciplina, cada obstáculo molda a sua estratégia, e cada perda molda a sua consciência. A força que nasce do caos é a que jamais se desfaz. Existe uma escolha silenciosa que define toda a trajetória de um ser humano. Viver reagindo ou viver decidindo. Quem reage depende do que acontece. Quem decide cria o que acontece. Aquele que apenas reage vive como folha ao vento. Aquele que decide é o próprio vento. Toda mudança
começa quando você assume o controle, não do mundo, mas de si mesmo. A maior batalha que você enfrentará nunca será contra outra pessoa. Será contra aquilo que vive dentro de você. Suas limitações antigas, seus medos silenciosos, seus hábitos que o aprisionam. Nenhum adversário externo é tão poderoso quanto o inimigo interno que você alimenta. Quando você vence a si mesmo, não há mais nada que possa te deter. A vitória externa é consequência. A interna é a origem. A maioria das pessoas vive buscando aprovação. Querem ser compreendidas, validadas, aplaudidas, mas a necessidade de aprovação é uma das formas mais sutis de prisão. Enquanto você viver para ser aceito, entregará seu poder ao julgamento alheio. A verdadeira liberdade começa quando você age não para agradar, mas porque sua consciência exige. A grandeza não precisa de testemunhas. Ela floresce em silêncio. Poucos alcançam o que desejam, porque confundem desejo com compromisso. Desejar é fácil. Comprometer-se é raro. O desejo dura minutos. O compromisso atravessa anos. O desejo inspira. O compromisso transforma. Se você realmente quer algo, não pergunte o quanto deseja, mas o quanto está disposto a suportar, a renunciar, a insistir. É a coragem de permanecer que separa os que tentam dos que conseguem. A maioria não falha por falta de força, mas por falta de paciência. Vivem correndo atrás de resultados imediatos, como se a grandeza fosse construída com a mesma velocidade que se troca uma estação. Mas tudo o que é verdadeiro exige tempo. Um caráter sólido exige tempo. Uma habilidade refinada exige tempo. Uma vitória legítima exige tempo. A impaciência destrói mais sonhos do que qualquer inimigo. Caminhe sem pressa, mas também sem pausa. Um erro comum é acreditar que a vida é uma linha reta. Ela nunca será. Ela é feita de ciclos, altos e baixos, avanços e recuos. O problema não está em cair. Está em acreditar que a queda invalida a jornada. Um ciclo difícil não define sua história. Apenas revela onde você ainda precisa crescer. Você não está perdido. Está sendo moldado a um tipo de silêncio que não é paz, mas fuga. Um silêncio que oculta verdades que você não quer enfrentar. Mas fugir de si mesmo é uma forma lenta de destruição. Nenhuma máscara sustenta o peso do tempo. Ninguém permanece inteiro escondido. A coragem não está apenas em avançar. Está em admitir o que ainda precisa ser corrigido. Só quem se enxerga por completo pode evoluir por completo. A vida sempre colocará 3 caminhos diante de você. O caminho do hábito, que te mantém igual. O caminho do medo, que te faz recuar. E o caminho da consciência, que te obriga a crescer. Este último é o mais duro. E exatamente por isso, é o único que vale a pena. Pois nele, cada passo revela uma versão sua que você ainda não conhecia. Muitos esperam motivação para agir, mas motivação é instável, volátil e passageira. Ela aparece quando o dia está leve e desaparece quando o peso aumenta. Se você depender dela, será tão instável quanto ela. A verdadeira transformação nasce da decisão de agir mesmo sem vontade, mesmo sem energia, mesmo sem aplausos. Esse tipo de disciplina é silencioso, mas capaz de alterar qualquer destino. Deixe que suas ações falem, onde suas emoções hesitam. Há um poder que poucos reconhecem. A capacidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Recomeçar não é fracasso, é sabedoria. É admitir que a versão antiga cumpriu seu papel e que agora é hora de outra assumir o lugar. Recomeçar é renovar. Recomeçar é amadurecer. Recomeçar é evoluir.
Enquanto houver consciência, sempre haverá um novo ponto de partida. No fim, tudo retorna ao silêncio. Ao mesmo silêncio que antecede o nascimento, a mudança, a compreensão. A vida passa em um instante, mas a grandeza desse instante depende das escolhas que você faz enquanto respira. Não desperdice o tempo que possui, em hesitação, medo ou arrependimento. A existência é breve, mas a força de um único ser consciente pode estremecer eras inteiras. Levante-se, não com pressa, mas com propósito. Não com dúvida, mas com lucidez. Expanda aquilo que há dentro de você, como quem desperta um poder que sempre esteve ali, esperando apenas ser reconhecido. Caminhe com firmeza, porque agora você compreende que cada passo remodela o mundo, que cada decisão rompe limites, que cada segundo carrega a possibilidade de transcender tudo o que um dia tentou te conter. Se tudo é transitório, então seja o impacto, não a poeira. E se o tempo dissolve todas as coisas, então torne-se aquilo que ele não consegue apagar. Agora que você aprendeu sobre os 3 caminhos que definem o seu destino, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso profundo e poderoso. E não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e ajude o canal a crescer ainda mais. Eleve seus limites, viva no seu máximo.